Amigos, a estreia de Luizinho Lopes aumenta a preocupação do Vila Nova para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro? E aí o tema principal nesse momento, eu acho que nem é esse não, em relação à sequência do Vila. Acho que o tema principal é a gente identificar por que uma equipe, né, do tamanho do Remo, que pra mim, assim, não tô sendo fanista e não tô sendo bairrista, eu estou sendo realista. Eu estou analisando a história de Vila Nova e de Remo. O Vila, pra mim, tem muito mais tradição do que o Remo. Muito mais tradição. Ah, mas o Vila nunca conseguiu acesso. O Remo também não. Nesse período de Série A de Campeonato Brasileiro, o Remo também não subiu pra Série A. E o Vila tem muito mais tradição em Série B do que o Remo. Ou eu tô mentindo? O Remo é forte em Série C. E na Série C o Vila Nova é o maior time, porque o Vila é o time que mais ganhou. O Vila é tricampeão da competição. Então, do ponto de vista de tamanhos, pra mim não tem comparação. O Vila é muito mais instituição do que o Remo. O Vila é maior em todos os aspectos. Talvez não na questão da torcida. A torcida do Vila é muito grande, mas a do Remo pra mim é maior. Mas em todos os outros quesitos o Vila supera o Remo. Ou eu tô mentindo aqui na mesa? Hã? É isso mesmo. O Vila é maior que o Remo. O Remo jogou Série D, o Remo ficou sem divisão. O Vila nunca pisou na Série D. Pra começar, você matou a pau, Matheus. O Vila nunca pisou na Série D. Nunca. E na Série C, onde os dois são grandes, o Vila é maior que o Remo. Então, pra mim, não tem discussão. Daqui a pouco o povo pega aí, recorta, dá polêmica, e eu não tô nem aí. É a realidade. O Vila é maior do que o Remo. O Remo tá contratando aí um treinador de quase R$400 mil. E o Vila não dá conta. O Vila não tem essa capacidade financeira. Por quê? Veja só esse levantamento aqui, um trabalho em conjunto aqui com a nossa produção, com o Eduardo Cabral. Veja só algumas diferenças entre Vila Nova e Remo do ponto de vista financeiro. Folha salarial do Vila Nova para a Série B, 1.300.000. Folha salarial do Remo, 4 milhões. A folha do Remo é 4 vezes maior que a folha do Vila. Luizinho Lopes, ele ganha menos de R$100 mil. Menos de R$100 mil o salário do Luizinho, segundo informações aqui do nosso Igor Santiago. O Antônio Oliveira, salário na casa de 300 mil. Poderia chegar, inclusive, a 350. Ganhou no Campeonato Estadual, o Vila pegou 400 mil, o Remo pegou 300. Copa do Brasil, 5 milhões o Remo. O Vila Nova, não, o Vila pegou 5 milhões. A cota para o Campeonato Estadual foi de 1,5 milhão, né? Isso, 1,5 milhão, o Vila Nova pegou 400 mil. Sócio torcedor, o Vila tem 6 mil adimplentes. E o time do Remo tem 7 mil. Só que tem uma diferença aí na questão do preço. Eu tinha feito outra cartela lá, Eduardo, tinha ficado melhor, porque tinha até a questão dos preços. O sócio do Remo é muito mais caro que o sócio do Vila. É muito mais caro. Lá tem sócio até de R$200, 180, para quem vai na cadeira. E de bilheteria, o Vila Nova até o momento, né, o Vila Nova acabou pegando 566 mil de faturamento durante toda a Série B, e o Remo, que tem a melhor média de público da competição, já pegou mais de 4 milhões. E tem um outro detalhe também que não foi para a cartela, que é o detalhe das verbas públicas. O Remo, só de name rights, ele pegou mais de 5 milhões, tanto o Remo quanto o Paysandu, né, do Bampará, que comprou o nome lá do estádio do Remo e também do Paysandu. Então, assim, gente, do ponto de vista financeiro, não tem comparação. O Remo tem muito mais dinheiro que o Vila Nova. Muito mais dinheiro que o Vila Nova. Isso é preocupante, maestro? Um time do mesmo tamanho, não. Um time menor que o Vila Nova, ter mais dinheiro que o Vila Nova para uma Série B de Campeonato Brasileiro e poder fazer mais investimentos? Investimentos esses que o Vila não dá conta de fazer, maestro? Preocupa justamente por isso, porque a questão financeira, ela faz com que você tenha condições de buscar no mercado profissionais melhores, mas é bom a gente lembrar que o Vila, mesmo tendo um faturamento baixo em 23 e também em 24, o Vila brigou na parte de cima da tabela o tempo todo porque foi competente. Então essa questão da competência também pesa, mas óbvio que essa questão financeira, na hora de você trazer um treinador mais qualificado, de você trazer um jogador mais qualificado, a possibilidade de você errar é menor. Então eu vejo que preocupa justamente por isso. O Vila tem uma folha salarial baixo, um faturamento baixo, e isso complica porque você diminui e você não pode errar. E a gente está vendo aí, pelo menos está mostrando isso nesse início, nessa volta dele, que a chegada do Luizinho foi um erro. Que teve já uma turbulência depois, já perdeu na sua estreia. Eu confesso para você que nunca tinha visto no futebol um treinador chegar num clube e no primeiro jogo dele já ter reclamação dos jogadores, porque a gente viu muito claro um Parede reclamando, o André Luiz reclamando, deixando bem claro essa insatisfação com a atitude que teve o treinador. Então, para mim, isso preocupa. E o Vila não tem essa questão financeira tão boa assim para ficar errando. Então, eu vejo que o Vila está numa situação
tensa nesse momento, que vai precisar de ter a sabedoria do seu presidente, do Hugo Jorge Bravo, vai ter que ter sabedoria do seu treinador para contornar essa situação e trazer o elenco para o seu lado, para que todos caminhem juntos, porque separado, Thiago, se ficar essa turbulência, se ela continuar, o Vila nesse momento que para mim saiu dos trilhos, são 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro da Série B, deixa o Vila lá embaixo, a tendência é o Vila perder força mais ainda e ficar distante ali do G4 e não brigar pelo acesso, que é o que a gente acreditava desde o início e o que o torcedor acreditava justamente por ter disputado isso em 23, um acesso em 23, disputou na parte de cima em 24, então o torcedor do Vila não está acostumado mais com aquele discurso de permanecer, se permanecer tá bom, não tá bom. O Vila tem que brigar pelo acesso. E quando você perde os trilhos ali, se você não retomar logo ao caminho das vitórias, a coisa fica complicada e daqui a pouco a distância ela fica sem ter como você ajustar esse percurso. Deixando o teu like, hein? Matheus, um outro dado aqui também que não foi para cartela, esse dado aqui é preocupante, né? O Remo, ele tem a melhor média de público, 21.067 de média. Ele já levou para os estádios nessa Série B 107.537 pessoas. Né? O Vila Nova tem a 7ª média, 6.562, e já colocou 32.811 pessoas. Isso aqui tem um peso também. Tem um peso, mas não é o único peso. A dúvida que eu tenho nesse momento é a seguinte: por que o Remo, que é um time menor que o Vila Nova, consegue investir 350 mil no treinador e o Vila não dá conta, Matheus? O que acontece? Tem muitas coisas que envolvem, né? A própria situação do governo, né? O dinheiro público é muito mais envolvido lá no Pará do que aqui no estado de Goiás. Não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado, qual estado que é mais bem gerido ou não, qual estado é melhor de se viver ou não, mas um estado investe mais no futebol e o outro estado investe menos no futebol, né? O estado do Pará, através do governador, até o filho dele trabalha lá no Remo, né? E se envolve mais no futebol do que propriamente o governador aqui de Goiás. Volto a dizer, não vou entrar no mérito se é certo ou se é errado, mas na prática entra muito mais dinheiro público nos times do Pará do que propriamente nos times goianos. O envolvimento do torcedor conta muito, né? Sem dúvida alguma. O que a torcida do Pará faz é algo completamente surreal. De times que já jogaram Série D, já figuraram muito tempo na Série C e ainda assim levam um grande público. E isso aí é digno de parabenizar, né? Sem dúvida alguma, a festa é sempre muito bonita. O negócio do Vila é porque ficou muito repetitivo o fator Série B, Série C, Série B, Série C. E quando você entra numa repetição a quase todos os anos, isso aí o torcedor acaba desinteressando, né? O interessante era você subir para uma Série A, depois ir para uma Série B e indo naquele zigue-zague. E não do meio, que é a Série B, para baixo, que é a Série C. Então o torcedor do Vila, ele não engaja tanto assim como engajava na década de 90 para trás, justamente pela quantidade de frustrações que se passou, né? Mas sem dúvida alguma, se o Vila Nova hoje tivesse a mesma receita que o Remo tem, de 4 milhões, ou seja, o Vila teria 3 times do que já tem hoje. 3 times. Pode ter certeza, o Vila Nova brigaria pelo título. O Vila brigaria pelo título. Só que, infelizmente, a realidade não é essa. A realidade é completamente diferente. Ah, então o Vila é o coitadinho? Não. Eu cito muitas críticas ao Vila Nova, venho martelando isso já há um bom tempo, que o Vila Nova não sobe por falta de treinador. O Vila não consegue contratar treinador bom, contratar treinador de peso. São as figuras do meio para baixo. O Luizinho é um treinador de Série C. A Série B tá expulsando ele. A Série B não quer ele. Fala assim, Luizinho, você não dá conta, você é fraco para uma Série B. E aí o Vila contrata outros treinadores que também não dão conta, né? O Igor, que é um cara muito bacana, não dá conta de uma Série B. A Série B ela é diferente, cara. Você tem que ter um peso, você tem que ter um treinador de peso para a competição. Para mim, o Antônio Oliveira é um treinador interessante, mas a filosofia de trabalho dele não encaixa na Série B. O Atlético Paranaense está tendo dificuldade este ano porque ele tem um time de Série A na Série B.
né? Um treinador de Série A na Série B. É uma competição diferente. É por isso que eu falo, você tem que saber o ingrediente da Série B para você ter sucesso. Não adianta você ter muito dinheiro, não adianta apenas você ter o peso de camisa. Você tem que saber jogar o jogo. Afinal de contas, a gente está falando da verba do Remo, mas a do CRB é muito parecida. Eu não sei se vocês sabem, mas o CRB investe demais no futebol. Não sei de onde vem o dinheiro. Se vem de verba pública também. Barroca ganha mais de 400 mil. Então assim, é um investimento altíssimo. E continua na Copa do Brasil. E também continua. Tem apoio do Estado. Exatamente. E continua na Série B. Então o dinheiro, cara, ele não é o ingrediente prioritário, primordial, o ingrediente fatal para você ter o acesso. Você tem que ter competência. Então o Vila Nova, enquanto ele não conseguir contratar um treinador de ponta para a competição, vai ser isso aí. Vai fazer uma gracinha no G4 e depois vai sair. E não é um ponto apenas linkado ao Vila Nova. É um ponto que acaba pegando as 3 equipes da capital. Nós precisamos diversificar a questão da nossa receita. O Goiás, que tem muito dinheiro para essa Série B, é um time que depende basicamente de verba de TV. Ele não diversifica também tanto assim. O Goiás fatura muito com sócio e tem uma torcida gigantesca. O Atlético diversifica também os seus ganhos? Qual a outra fonte de receita do Atlético, além da questão da cota de televisão? E o Vila Nova rigorosamente igual. Rigorosamente igual. Cara, pra mim, inaceitável. O Remo é menor que o Vila Nova. E o Remo está investindo 350 mil na contratação de um treinador e o Vila contratando o Luizinho Lopes de volta. Você pensa que o Hugo não queria a contratação de um treinador de 400, 500, 600? Queria. Mas ele dá conta de pagar? Ele vai endividar o Vila Nova como outros fizeram no passado? Não vai, cara. O Hugo é responsável. Mas assim, até que ponto isso serve de alerta e de preocupação aqui pro futebol goiano? A gente vendo um Remo, que é um time que tem tradição em Série C. Série B a tradição é 0. Contratando um treinador caríssimo e o Vila Nova não tendo essa condição, Danilo? Primeiro porque o Remo levou o Marcos Braz. Primeiro porque o Remo tá pensando grande. O Remo perde um treinador de uma prateleira de B que vai pra A e busca um que tá na prateleira A, meu amigo, que vem pra B. Ou seja, é um convencimento, é um conhecimento. O Antônio Oliveira tá indo pra lá pegando as falas do Marco Braz. O Marcos Braz chegou falando que tá convencendo ele, convidou ele pra ir a Belém, conhecer a estrutura, conhecer o projeto, conhece o Antônio Oliveira, conhece um cara que teve na prateleira alta do nosso futebol, um trabalho bacana no Cuiabá, chegou no Corinthians, um time grande do nosso país. Essa é a mentalidade, a diferença tá aí, puramente aí. Vai pagar 350 mil, como você trouxe, pro Antônio e pros seus auxiliares. Aonde o Vila foi buscar um treinador? Na prateleira que estava, praticamente. Ele foi buscar um treinador do mesmo nível, ou então até pior que o próprio que lá estava, o Rafael Lacerda. Aí por aí você vem e vai analisando a mentalidade. Agora, eu só discordo do Matheus em relação na hora que ele fala que o Vila não vive um melhor momento. Pra mim é o contrário, o Vila vive sim um bom momento. Não no momento atual, recente, curto, um recorte menor de 4 jogos ou 5 que vem de derrota. Mas o Vila no ano passado, de 2023 pra cá, 23 ele ficou dentro do G4, 24 ficou dentro do G4 na virada do turno, sempre brigando lá em cima com um orçamento pequeno. Foi campeão goiano depois de 19 anos, pagando em dia algo que pro Vila era algo que inédito, quase não acontecia, ganhando estrutura, reformando um CT, material de treinamento, condições de trabalho melhores, gramado novo. Então o Vila tá no momento ascendente, o Vila tá no momento bacana. Isso sim, pra mim, é viver um bom momento. E nós temos que pontuar isso. Agora, em termos de orçamento, em termos de mentalidade, não podemos nem comparar com o que o Remo tá fazendo no campeonato. O Remo vai buscar na janela é Marrone, meu amigo. O Remo, o banco dele é Davó, Marrone e o Regis, que entra num jogo e decide. Agora o Vila Nova, quem tem aqui no banco pra entrar e decidir? Então tá tudo na mudança de perfil, mudança de mentalidade. Se não mudar, não pode nem comparar. E te digo mais, calma aí que eu sei que você vai me contestar. Mas não tem questão de mentalidade sem dinheiro não, Danilo. Calma, meu amigo. Eu moro na Vila Brasília, ok? Que eu acho um bairro maravilhoso. Certo. Eu posso mudar de mentalidade indo lá pra sair daqui de Goiânia, aqui no Aldeia do Vale. Certo. A mentalidade mudou, mas e o dinheiro? Compra uma casa na Aldeia do Vale? Thiago, você é tamanho dos seus sonhos, cara. Se você sonha alto... Não vem com essa frase de caminhoneiro aqui não, Danilo. Não, cara, pensa... Não vem com essa frase de caminhoneiro aqui não, porque não é desse jeito que funciona. Não, então beleza. Você sabe que não é desse jeito que funciona. Começa a pensar pequeno que você vai ver. Amigo, uma coisa é você pensar grande, outra coisa é você ter o dinheiro para que o seu sonho grande seja executado. Cara, você acha que o Remo tá pensando pequeno ou grande? Meu amigo, o Remo tem um monte de dinheiro lá, que inclusive tá sendo questionado lá. O Vila teve a oportunidade, não teve? De vender pro Red Bull
Bull, não sei, um tempo atrás? Pensou Você pequeno. acreditou nessa conversa fiada? Não, então Claro que beleza. não teve, Danilo. O Remo tem possibilidade de vender o Name Right, vendeu pra ganhar mais dinheiro. E o Vila? Não teve possibilidade, não. Não? Teve um banco público, E aí? com dinheiro E aí? público, que foi lá, dinheiro do povo do Pará. Aham. Foi lá e colocou. Certo, e se chega aqui no Vila, será que o Vila, não, vamos pensar nisso, vamos ver, nós somos um time aqui. Meu amigo, é mentalidade vencedora. O time na 10ª rodada tem E se renda tem um trem que o líquida. Remo é vitorioso, né? Vencedor. Uai, mentalidade pelo menos eles têm. Eles podem não chegar, mas eles estão brigando lá em cima, meu amigo. Pagando 350 pra um treinador de perfil A, o Vila não tá pagando. Você vai comparar Luizinho com o Antônio? Me poupe, né? O Vila, Tá, mas o Remo tem 4 milhões pra gastar com um time de futebol. Beleza. O só Vila de- tem? Só de renda, o Remo tem 2 milhões e 200 na 10ª rodada, hein? Isso que eu peguei dados só até a 10ª. 2 milhões e 200 de renda líquida. O Vila, 420 mil. Aí como é que você quer comparar um time desse e falando que o Remo é muito menor, que o Remo é muito não sei o quê? Mas é, ué. Vamos ter respeito. Cuidado, O Remo Thiago. é. Beleza, mas olha só aqui de renda. Chega lá e fala, meu amigo, vocês são menores. Aí, então, Danilo, beleza, eu então- faturo 2 não, então- milhões então de só me renda prova aqui. e você fatura Não, 400. só me prova aqui. Você tá Thiago, defendendo poxa. o Remo aí? Não tô defendendo, tô Quantas defendendo vezes números. o Remo chegou Cara, em condições reais de eu acesso te pra falar. Série A? Não, me responde aqui. Você chega, a Rádio Quantas Band vezes- News não, fatura me 2 responde milhões aqui, e 200. Danilo, me responde a Rádio aqui. X ali fatura 400. Me Quem é responde melhor? aqui, Danilo. Ah. Quantas vezes o Remo chegou em reta final de Série B lutando assim firmemente? Candidatíssimo ao acesso. Quantas vezes? Cara, Nunca! Tá, aí, Nunca! beleza. O Vila chegou em 97, Adiantou o Vila o quê? chegou em 98, Adiantou o Vila o quê? chegou em 99, o Vila chegou em 2008, o Vila chegou agora recentemente em 2017, chegou em 2018, então não tem comparação. Série C, o Vila tem 3, o Remo tem quantas? Não, ô, Não Danilo, tem comparação, meu cara, filho. grandeza é Danilo, torcida, para com isso. história, Não, competição. mas eu acho que assim, a gente meio que perdeu a Não, linha. a gente assim, mudou o discurso sentido completo aqui do debate. Da situação por si. O Remo hoje é nítido que ele tem um faturamento muito maior. Muito. Muito maior. Aí a gente tá discutindo aqui, acho que o Danilo tá discutindo é isso, assim, como que o Remo chegou nesse faturamento. Aí tudo bem, aí entra essa verba pública, e eu vejo que o Vila não tem essa condição. O Vila não tem a condição ainda de fazer um investimento pesado, muito alto num treinador. Poderia ter investido mesmo dentro das suas realidades num treinador com a capacidade melhor. pra mim, cara, o pior é o Danilo falar que o Vila não é do tamanho dos seus sonhos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Danilo, por que você não compra o direito de imagem da Série B? Ih, acabou com você, Não, craque. porque não tá no meu objetivo financeiro nesse momento. Você não compra porque queria. você não tem dinheiro, Porque Danilo. É você por tem isso. dinheiro, ué. Não, e também É porque tá você no não tem objetivo. dinheiro. Se eu tiver O Ronaldo Caiado fala assim, ô Danilo, eu vou investir aqui no seu canal, eu vou colocar 10 milhões por mês, e aí você compra a Série B. Você compra ou não compra? compro. Então você Não. não tem dinheiro. Compro. É a mesma ué. coisa do presidente do Vila. Mas então, aí você traz um comparativo. Por que que o Remo busca um treinador de A e o Vila traz um Luizinho? Mas eu te Foi? explico. Ah. Eu te Dinheiro expliquei os público, motivos. cara. Então pronto. 5 mas... milhões de dinheiro público por mês? Cara, mas o time isso é não, surreal. 5 milhões e milhões 200 não. de renda. 5 milhões name rights. Ainda tem 1.200.000 de cota Pois da é, Série B. 2 milhões de, De renda. dinheiro O Vila público. tem 400 mil. A gente Cara, tem que ser realista, Se o Vila cara. tivesse a metade disso aí de dinheiro público, caindo bonitinho na conta, o Vila Nova estaria brigando pelo título. Então, é exatamente. Mas o Vila... Não é a situação, Danilo, de você sonhar grande ou pequeno. É um governo de um estado que tá investindo no futebol. Então talvez é o governador do nosso estado que tá pensando pequeno no futebol. O que pra mim, da forma que o governador do Pará tá fazendo, beira o absurdo. Total. Beira o absurdo. A A responsabilidade. segurança lá no Pará é completamente precária. E aí ele tá investindo altíssimo no futebol. Isso aí, pra mim, é um erro, tá? Mas falar que o Vila tá sonhando pequeno, não. A realidade do Vila Nova é que é pequena.